E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Banco do Japão, tá? No caso, o Kuroda, ele veio a público, ele deu uma coletiva, tá? E ele trouxe alguns pontos até diferentes, tá? Saiu um pouco do mais do mesmo, só que, infelizmente, eu acertei na previsão, tá? O Kuroda ele só vai mexer em alguma coisa em setembro. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu fiz uma previsão para 3 meses. E essa previsão se concretizou, tá? Porque ele só vai mexer na política caso ele mexa em alguma coisa em 3 meses. E eu havia falado que ele não iria mexer em nada em 3 meses. Deu no que deu, tá? Infelizmente nesse ponto acertei de novo. Mas vamos lá. O Banco do Japão projetou que a inflação excederia sua meta este ano em novas previsões divulgadas, mas manteve sua taxa de juros ultra baixas e sinalizou uma determinação permanente de um valor discrepante em uma onda de aperto nas políticas dos bancos centrais globais. O presidente do BOJ, Haruhiko Kuroda, descartou a chance de um aperto na política de curto prazo. Isso aí também eu já havia falado. Dizendo que ele não tinha absolutamente nenhum plano para aumentar as taxas de juros ou aumentar o teto implícito de 0,25% estabelecido para uma meta de rendimento de títulos a 10 anos do banco, no caso títulos japoneses. A economia está se recuperando da pandemia. A piora dos termos de troca do Japão também está levando uma saída da renda, disse Kuroda na entrevista coletiva. Como tal, devemos continuar com a nossa política fácil para garantir um aumento de lucros corporativos que leve a um crescimento moderado dos salários e preços. Ele ainda bate nessa ideia do aumento de salário no Japão. Só que a situação que está, não tem como dar aumento de salário, porque as firmas aqui no Japão, elas têm um prospecto que eles tentam segurar o máximo possível, porque já existe a cultura da deflação no Japão. Tanto que quando eles vão dar aumento, geralmente os presidentes ou CEOs das empresas, eles vêm a público e pedem desculpa por aquele aumento, só para vocês terem ideia da coisa como é que é. Então, como está tendo aumento atrás de aumento, agora o que eles fazem? Eles soltam uma notinha pedindo desculpa, porque já não tem mais desculpa para dar. Porque é sempre a coisa da commodity. Como amplamente esperado, o BOJ manteve sua meta de menos 0,1% para as taxas de curto prazo e o rendimento de títulos de 10 anos em torno de zero. A linguagem do BOJ se destaca em uma recente onda de aumentos de taxas de juros do Banco Central para combater a inflação crescente, no caso dos outros países, tá? O Banco Central Europeu seguiu o exemplo, com sua primeira alta de juros em 11 anos. Embora o aumento dos custos dos combustíveis e as commodities tenham empurrado a inflação do Japão para acima da meta de 2%, o BOJ, no caso Kuroda, disse repetidamente que não tinha pressa para retirar o estímulo, já que a desaceleração do crescimento global obscurece as perspectivas da economia ainda fraca. E na atual situação, tá? Pelo meu ponto de vista, se o Kuroda tirasse isso agora, ia afundar ainda mais o PIB japonês. Por quê? Com o ien fraco, basicamente, a ideia básica, tá, seria que o Japão ganhasse muito com as exportações. E nisso impulsionaria a economia interna. Só que não é o que aconteceu. Como eu já trouxe os números do PIB parcial aqui no canal. Tá? Então você vê que se agora ele tirar isso, tentar apertar, vai piorar ainda mais a situação. Então ele chegou num tal ponto que se eu mexer, eu me lasco. Se eu não mexer, vai ficar do jeito que está e o povo já está acostumado com isso. Então é melhor ele não mexer, porque senão eles vão pedir a cabeça do Kuroda mais rápido. Tá? A incerteza em torno da economia do Japão é muito alta. Devemos estar atentos aos movimentos do mercado financeiro de câmbio, bem como o impacto na economia e nos preços, disse o Kuroda, em um relatório trimestral divulgado após a decisão. Ressaltando o alarme sobre as recentes quedas do iene, o BOJ incluiu no relatório um raro aviso, que a
volatilidade acentuada do mercado de câmbio estava entre os riscos para a economia do Japão. Bom, isso é fato, porque se levar em conta a quantidade de empresas que fazem exportações e a quantidade de empresas que importam e que movimentam a economia interna do Japão, você vai ter uma ideia, tá, da grandiosidade que isso pode gerar no PIB. E nisso já dá para você ter uma ideia também o que vai prevalecer. Se é as empresas que exportam, se é as empresas que importam. E como vai ficar a situação no Japão. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, quer fazer análise? Pô, faz uma forma macro. Faça por segmentos. Pega os dados dos segmentos. Ó, o que é pequena e média empresa? Né? O que é empresa grande? Qual dessas empresas importam? Qual dessas empresas exportam? Como é que tá os preços? Como é que tá as coisas lá fora? Ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Igual no caso. O turismo no Japão poderia dar uma grande impulsionada, mas você vê que no primeiro mês entrou 252 pessoas só. Então você vê que foi um fiasco. Então eu acredito que nem o Kishida estava esperando um número tão baixo. E nisso o que acontece? Não vai movimentar a economia desse jeito. Muito pelo contrário. As empresas gastam dinheiro com divulgação, gastam dinheiro com propaganda, gastam dinheiro com uma série de medidas e ações que não estão gerando renda para elas. E nisso você já sabe o que acontece. Da hora que você tira no repõe, uma hora o barco afunda. Em novas projeções trimestrais, o Conselho elevou sua previsão do núcleo de inflação para o consumidor para o atual nível fiscal que termina em março de 2023, para 2,3%. Dos 1,9%, também elevou a projeção da inflação para o ano seguinte de 1,1% para 1,4%. Então já dá para você ter ideia aqui. A inflação vai continuar subindo, tá? Você vê que eles estão já elevando a taxa de inflação para 1,4% para 2023, para o ano de 2023. Aí você soma 2,3% desse ano mais 1,4%, você já sabe para quanto que vai dar. Porque na hora que chegar a março de 2023, aquilo não vai zerar. Ainda mais dependendo da coisa que tá. Agora, ó, só para vocês terem ideia, no caso da commodity, tá? Você vê que a Rússia e a Ucrânia, com muito sangue, suor e sofrimento, anunciaram, né, aquele tratado que liberaria as exportações de grãos da Ucrânia. Só que em contrapartida, a Reuters soltou uma série de matérias falando que a Rússia estava roubando os grãos da Ucrânia, estavam transportando já, só esperou essa liberação, tá, desse tratado. Por isso que a Rússia liberou esse tratado, porque antes de liberar esse tratado, a Rússia estava falando o seguinte: ó, se vai liberar para a Ucrânia, tem que liberar para nós também. Só que depois que assinou esse tratado, não foi falado isso. Só que em contrapartida, a Reuters ela soltou numa matéria, já tem uns 2 dias, se as pessoas que acompanham a Reuters devem ter visto, que a Rússia estava roubando os grãos e estavam mandando, tá? Ah, japonês, mas os navios têm o transponder deles lá, e tem o GPS que dá para identificar. Os caras estão desligando o GPS. Da mesma forma que muitos navios que pegam o petróleo russo, quando chegam em alto mar, eles desligam o GPS. Para quê? Para não saber a rota, para onde que eles estão indo, para não ser identificado. Então vocês estão vendo que tem muita coisa por trás. Acontece, está acontecendo. Então a Reuters trouxe isso. Aí depois que assinou o tratado, a Rússia foi lá e mandou vários mísseis em Odessa, aonde tem o porto, né, onde eles fazem a carga e descarga dos grãos. E aí? E numa outra matéria também, a Reuters, ela havia falado, tá, que esse tratado basicamente no início teria duração de 120 dias, né, e depois não saberia, né, de acordo com as fontes da Reuters lá, não saberia se iria continuar tendo essa renovação ou não para o escoamento dos grãos.
E nisso já dá para você sacar que tem muita coisa por trás. Muita coisa que as outras mídias não trazem. Né? Então tem que tomar cuidado com certos dados, porque isso no Japão ele poderia ajudar a conter a inflação. Sim, até um certo ponto. Mas de acordo com o que está gerando com essa parte dos grãos lá, pode ser que não melhore. Então são muitos fatores que influenciam, que pode ser que dê uma melhorada, como diz os irmãos biólogos, pela graça de Jesus espacial. Ou não. Tá? Então tem muita coisa assim que você tem que levar em conta. Por isso que eu sempre falo, quer fazer análise de mercado? Olha o que está acontecendo no exterior também. Porque só no interior do país não rola e dá análises erradas. Então fique atento nesse ponto. Mas o BOJ cortou, continuando aqui, cortou o crescimento desse ano fiscal de 2,9% para 2,4% e alertou o potencial golpe de restrições a ofertas persistentes, aumento de preços nas commodities e a pandemia. Então você vê que o Japão tinha feito uma previsão de crescimento de 2,9% que já caiu para 2,4%. O que é isso? Isso aí mostra o quê? Sinais de recessão. Quando um país está crescendo, tá beleza. Quando o país começa a perder sua renda ali, começa a afundar numa recessão. E na hora que começar a chegar a patamares muito baixos, não dá para negar. Tá? Então, já dá para você sacar. Por isso que eu falo para as pessoas que me perguntam, eu até falo nos vídeos, agora é hora de ficar mandando dinheiro para fora? Não, vai perder uma grana lascada. Não mande dinheiro para fora agora. Só que, japonês, eu tenho família. Bom, aí nesse ponto não tem jeito. Mas se você puder, não mande dinheiro agora para fora. A não ser que o dólar no Brasil dê uma explodida. Porque aí você vai perder muito aqui na conversão. Mas vai tirar o diferencial lá no Brasil nisso. Mas se o dólar no Brasil não tiver em patamares bacanas, não mande. Porque senão você vai se lascar nessa brincadeira. Acenando para uma onda de empresas aumentando os preços, no entanto, o BOJ disse que expectativas de inflação estão aumentando e provavelmente aumentarão ainda mais, inclusive por meio dos aumentos salariais, que não está havendo. Em um comunicado divulgado após a decisão, o BOJ deixou inalterada a promessa de aumentar o estímulo, se necessário, e em manter as taxas de juros a níveis atuais ou mais baixos para apoiar o crescimento. Sim, porque o Kuroda, na coletiva que ele deu, ele avisou que ele não vai medir esforços para manter o ien alto. Então, pelo menos 3, 4 meses daqui para frente, a tendência do ien não é cair. Só que se cair, é aquela velha história, é por causa de fatores externos. Se deu uma melhora no mercado, deu uma melhora na guerra, deu uma melhora nas sanções. Aí, a parte do ien aqui no Japão vai dar uma mudada. Caso contrário, se depender do Banco do Japão, não vai. Por isso que os melhores investimentos agora, o Japão já provou isso e empresas privadas do Japão já provaram isso, é no exterior. Tá? Quer investir? Invista fora do Japão. Dentro do Japão, esquece. Nadar contra a maré global de aperto monetário, no entanto, não é sem custos. A divergência da política empurrou o iene para os mínimos dos 24 anos, prejudicando famílias e varejistas ao aumentar os custos de importação já altos. Apesar do alerta que as recentes quedas acentuadas do iene eram indesejáveis, Kuroda descartou a possibilidade de usar aumentos para desacelerar a queda da moeda. Não acho que um pequeno aumento na taxa possa impedir a queda do iene. Não vai. Na altura do campeonato não vai, disse Kuroda. Se tivermos que parar a queda do iene com o aumento de juros, teríamos que aumentar muitos juros. E isso infligiria enormes danos à economia, acrescentou. Bom, nesse ponto, é fato, ele tem razão. Kuroda também descreveu a enorme compra de títulos do BOJ em junho como um passo temporário, mas necessário para defender seu limite de rendimento contra as negociações especulativas. Dados recentes do BOJ mostraram que o Banco Central foi forçado a engolir um recorde de 16 trilhões de ienes, no caso daria 116 bilhões de dólares,
em títulos do governo japonês em junho para defender o limite de rendimento de 0,25. Então, é aquela velha história. Começa a dar muita parte especulativa, dependendo da ação, ela derruba o lastro da moeda. Então, para evitar esse tipo de coisa, o BOJ tentou segurar a onda ali. Tá? A compra agressiva elevou a participação do BOJ no mercado de títulos em mais de 50%, retrocedendo os esforços anteriores para reduzir gradualmente seu enorme balanço causado pelas tensões de mercado no futuro. E vai acontecer de novo, vocês podem ter certeza. Permitir que as taxas de juros subam acima da nossa meta, apenas para proteger a função do mercado, seria contrário ao nosso objetivo de manter a política monetária frouxa, disse Kuroda. Só fica atento, por quê? Na hora que começar a dar o retrocesso, tá? O retrocesso que eu falo assim na parte de importação e exportação, aí vai ser a hora de investir no Japão. Tá? Por que eu falo isso? Na hora que começar a dar o fluxo contrário, haver mais vendas do que importações, aí é a hora que vai que as empresas do Japão vão começar a valorizar. Aí nesse meio termo, aí é a hora que o ien vai começar a dar uma fortificada. Mas por enquanto, você vê que não compensa investir no Japão, tá? Em hipótese alguma. Você vê que quem está investindo está só perdendo dinheiro. Igual você vê que chegou a patamar 139 e quem investiu em 139 deu uma queda no iene, chegou a 137. Aí você vê que o cara investiu no 139, chegou a 137, ele perdeu dinheiro. Quem investiu aqui no Japão? Por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado para não perder dinheiro? Tem que se tomar cuidado. Tá? Então, agora vai de cada um administrar, dar uma olhada melhor, com carinho na economia, caso a pessoa queira fazer certos investimentos ou mandar dinheiro para o Brasil. Porque quem mandou dinheiro para o Brasil a taxas de 139 e chegou a 137, perdeu dinheiro também. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com a taxa. Agora tem que se tomar cuidado com a taxa. Tem que dar um carinho maior para o seu dinheiro, precisa. Da mesma forma, pessoas que importam produtos para cá vão ter que ver alguma transportadora bacana que tenha os custos mais baixos, porque eles vão perder dinheiro aqui no Japão, no caso. Porque soma-se o preço de produto, mais frete, mais a margem de lucro da pessoa aqui no Japão, vai encarecer muitos produtos e as pessoas não estão com grandes dinheiros para sair, comprando a torta direito. As pessoas que compram a torta direita sem olhar esse tipo de coisa são pessoas que não dão valor ao dinheiro. É mais consumismo do que, carinho com o seu futuro. Uma coisa que eu sempre falei e falo e vou continuar falando para as pessoas. Só que isso eu não falo para qualquer um, né, no caso. Tome cuidado com o interlocutor. Tá? As pessoas sempre querem falar, no caso o que ela quer para ela. No caso, eu quero te vender um produto, então vou te falar 1000 maravilhas desse produto. Só que, e a real daquele produto? E a sua real da sua necessidade para aquele produto? Da mesma forma, um empregador, ele precisa de pessoas para trabalhar. Vão te oferecer zilhões de empregos. Mas aquele emprego é compatível com você? Você tem necessidade real daquele emprego? Como é que você está no seu emprego atual? E aí? Se você está parado, você tem real necessidade de pegar aquele emprego ou você tem condições de olhar algum outro? Então olhe esses parâmetros, porque às vezes o barato sai caro. Tá? Então tem muita coisa que você tem que tomar cuidado nesse ponto. Tá? Principalmente nessa parte de comunicação. O que as pessoas tentam passar para você. Tá? Por isso que eu falo para as pessoas, cansei de falar, não precisa acreditar em mim. Pega os números do mercado e olha. E nisso já dá para você ter ideia de como a coisa vai andar, sem precisar de acreditar em mim. Tá certo? Como eu já falei, não sou influenciador digital. Eu quero que você cresça da mesma forma que eu quero crescer. Então, muitas coisas que eu falo para você, eu já faço na minha vida.
para evitar a hipocrisia. Tá? Hipocrisia não rola, pelo menos comigo. Minha esposa sabe disso, que ela sabe que aqui em casa o pau rola nessa parte de hipocrisia. Né? Mas vida que se segue, tá? Então tome cuidado com o seu dinheirinho. Nesses próximos meses o Kuroda não vai fazer nada, então já vai ficando ciente da situação. Tá? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.